Bom, vamos dar continuidade a esse capítulo 30 sobre química orgânica das drogas, descoberta e planejamento. É sempre de um ponto de vista sintético, né? Existe aí muitas estratégias, inclusive computacionais. Aqui vamos fazer apenas uma breve panorama, né? Bastante modesto, inclusive. Bom, existe aí, como vínhamos vendo, diversas tecnologias de screening randômico virtual, ou seja, através de modelagem molecular, usando computadores, e para desenhar e encontrar um fármaco, um medicamento que tenha estrutura e que se comprove eficaz para uma determinada atividade ou bioatividade. Muitas vezes, aqui tem um esquema entre diversos que existem, que parte de proteínas, né, que são os receptores. Toda molécula, né, bioativa, normalmente, quase praticamente totalidade delas atuam em um receptor, se ligando, né, a um sítio ativo de uma proteína, ou até mesmo no DNA, né, um ácido nucleico, ou até nos ribossomos, proteínas de membrana, receptores. Sempre tem um componente proteico ou, inclusive, de ou ácido nucleico ou proteína, né, que são os que constituem esses receptores. Então, os receptores normalmente são proteínas e essas proteínas podem ter suas estruturas 3D, né, tridimensionais, desenhadas, obtidas por difração de raio-x. Para você fazer a difração de raio-x e obter a estrutura 3D de um receptor, de uma proteína que possa servir como receptor, e você estudar a interação do fármaco ou do ligante, né, dentro desse receptor, você precisa de ter essa proteína cristalizada. Então, já para começo de conversa, tem que ter uma certa quantidade dessas proteínas para obter cristais. E uma vez tendo os cristais dessas proteínas, você pode fazer difração de raio-x. E a difração de raio-x, ele tem, né, a propriedade, a capacidade de criar uma estrutura 3D, ou seja, localizar nos eixos x, y, z a posição de cada átomo, né, de hidrogênio, carbono, fósforo, nitrogênio, que constitui a proteína. Então, isso daí eles fazem através de difração de raio-x. Os cristais têm que ser cristais perfeitos, ou seja, não pode ser cristais amorfos. Tem que haver aí uma rede cristalina sem imperfeições, ou com mínimas imperfeições possíveis. Então, precisa de um cristalógrafo experiente. Algumas proteínas são facilmente cristalizáveis, outras são difíceis e outras relativamente quase impossíveis, como as proteínas de membrana, porque elas estão inseridas na membrana e sua estrutura 3D depende do meio no qual ela está imerso. Uma vez que você retire essa membrana, né, essa proteína da membrana, ela perde a configuração nativa que possuía lá. E mesmo que eu faça, para cristalizar essas proteínas, elas vão ter dificuldade, né? Normalmente também proteínas esféricas ou relativamente esféricas são mais fáceis de cristalizar do que mais compactas, né? Por serem mais compactas,
são mais fáceis de cristalizar do que proteínas que possuem apêndices, né? Estruturas alongadas, braços móveis, que dificilmente se alinham de forma uniformemente dentro de uma rede cristalina. Todas as proteínas têm que estar com a mesma conformação, ou o máximo possível similares, para formar um retículo cristalino homogêneo, regular, para que a difração de raio-x possa obter essas informações das coordenadas de todos os átomos que compõem o cristal. Por exemplo, proteínas do tipo dedos de zinco, elas têm uma estrutura globular e uma ramificação mais longa, como se fossem 2 dedos, e esses dedos são muito flexíveis, então na hora de cristalizar, esses dedos podem estar dispostos de forma irregular de uma proteína para outra. Uma das tecnologias adotadas em situações assim é expressar apenas a parte globular da proteína e cristalizá-la. Será um processo de cristalização mais fácil. E a parte ramificada, os dedos de zinco, por exemplo, seriam expressas, né, através de biotecnologia, expressão heteróloga, muitas vezes, se prepararia apenas esses braços e faríamos aí a cristalização em separado. E daí tem possibilidade desses dedos de zinco, essas estruturas ramificadas, adquirirem uma conformação cristalina mais regular, mais facilmente detectável aí você poder obter informações coordenadas aí desses átomos. E depois se junta as duas estruturas. Todas as estruturas cristalizadas e proteínas que têm sua estrutura 3D elucidada, elas estão sendo depositadas em banco de dados, como o PDB, né? Protein Data Bank. É uma plataforma gratuita, você pode acessar, pesquisar a estrutura que deseja estudar, pesquisar, e fazer download dessas estruturas. E existem softwares gratuitos também de visualização dessas estruturas 3D, que você pode então manipular, visualizar as interações e fazer uma série aí de simulações. Bom, isso quanto à proteína, quanto ao ligante, né? Temos outra, né? O ligante temos outras estratégias. Então, quanto mais proteínas estiverem disponíveis, cristalizadas, e elas aumentam, né? Todo dia existe aí o depósito de dezenas de novas proteínas, já conta com mais de 100 mil estruturas, acredito que está em torno de 150 mil estruturas. E então é um primeiro passo para você, né? A pessoa que está interessada em desenhar um ligante que vai se unir a uma dessas proteínas, desses receptores, para causar um determinado efeito, é muito mais fácil ter a proteína cristalizada e fazer simulações, introduzir o ligante que você desenhou, ou que venha a desenhar, de forma a interagir especificamente com esse sítio receptor, com essa proteína. Você pode desenhar uma estrutura ou criar uma estrutura que tenha um formato e tenha grupos funcionais dispostos espacialmente em locais, né, dispostos aí numa posição adequada para interagir com sítios ativos dentro do receptor, grupos funcionais dentro do receptor, para obter interações do tipo que sejam hidrofóbicas, que sejam pontes salinas, que sejam pontes de hidrogênio, que inclusive que possa ocorrer alguma reação
química do tipo formação de ligações covalentes. Então, isso é uma ferramenta fantástica, né, que nos permite fazer simulações no computador, visualizar e ter uma ideia, né, de que tipo de estrutura podemos criar para obter o resultado desejado, uma vez que esses ligantes, essas moléculas que a gente venha desenhar, se introduza lá e que promova a interação que desejamos com o resultado que esperamos. Então tá aí, por um lado temos essas proteínas, que faz parte aí, tem toda uma tecnologia para se preparar, obter essas estruturas, vai precisar de um biotecnologista para, né, para obter essas estruturas, ou seja, você vai precisar do gene responsável pela produção dessa proteína, dessa enzima, desse receptor proteico. Você precisa do gene. Uma vez que você tem o gene, você vai expressar esse gene em uma bactéria. Ela vai produzir esse receptor, essa proteína. Você vai extrair essa proteína uma vez produzida, purificar, cristalizar e depois vai ser feito, né, através isso vai depender de um cristalógrafo, além do biotecnologista. Por fim, vai levar aí para uma difração de raio-x. Aí tem um outro especialista que trabalha com isso. E os dados do aparelho vai ser processados para a obtenção da estrutura 3D. Isso só para a questão aí da obtenção dessas estruturas que ficam no Protein Data Bank. Depois, as pessoas, os diversos pesquisadores têm acesso a essas estruturas para fazer o desenho de moléculas que possam interagir, né, se ligar nessas estruturas, podem fazer simulações computacionais e prever, né, ou tentar prever o tipo de resposta que você vai obter quando introduzir um ligante, né, nesses receptores. Por outro lado, podemos também desenhar, né, de forma aí livre na tela do computador diversas estruturas de ligantes. Podemos criar os ligantes na tela, como o papel aceita qualquer coisa, então é muito fácil desenhar estruturas de ligantes. Esses ligantes podem ser reais, existirem de fato no mercado, no comércio, podem existir na natureza como um produto natural e podem ter sido já sintetizados alguma vez e publicado em revistas e periódicos. E no caso também pode ser moléculas que ainda não foram sintetizadas, mas que você pode sintetizá-la ou se propor a sintetizar. E claro, tem que se desenha uma molécula impossível. Uma molécula, né, tem que ter estabilidade e estrutural. Tem que respeitar as valências, né, a química, né, as leis da química. Não se desenha qualquer estrutura aleatoriamente aí, sem um embasamento, sem uma sólida conhecimento de química, para que não se faça moléculas estruturalmente impossíveis de existir. Mas isso, tirando esses pequenos detalhes, se pode fazer, desenhar milhares de moléculas aí, que a química é muito flexível nesse sentido. Bom, e também já existe banco de dados de ligantes, né? Temos a ADMET, temos o SPY Molecules, tem diversas bases de dados que armazenam aí milhões de ligantes. Então também se pode fazer download desses ligantes, milhões deles, né? Você pode fazer bases de dados da CAS, né? American Society. Enfim, você tem também ligantes que você pode desenhar a seu bel prazer, ou você pode fazer download, né, de banco de dados de ligantes, e você tem aí os ligantes.
uma coleção de ligantes, milhões deles se for necessário. E depois você tem que montar um programa de computador que faça a filtragem. Existem também programas que eliminam substâncias potencialmente hepatotóxicas. Existem programas que podem eliminar substâncias que tenha pouca solubilidade ou que tenha elevado massa molecular, né? Por exemplo, uma massa molecular elevada, muito elevada, não vai ser solúvel, vai ser uma molécula de difícil absorção. Então, existe aí uma série de filtros, né? Existe a regra de Lipinski sobre lipossolubilidade dessas moléculas, são 5 regras. Então, você pode, através de programas que vão analisando cada um desses candidatos e eliminando aqueles que não atendem aos requisitos, né? Se as moléculas são insolúveis, se as moléculas são hepatotóxicas, se as moléculas têm um peso molecular elevado, né? Enfim, todas essas, uma série de características podem ir sendo filtradas. Uma vez que você tenha obtido aí alguns candidatos, depois dessas eliminações, né, devido ao filtro, você pode tentar fazer os testes. Isso no caso das suas moléculas já serem disponíveis comercialmente. Então você está partindo da ideia de que você tem uma base de dados de moléculas que existem comercialmente, né, ou que já foram sintetizadas, mas provavelmente os químicos sintéticos, quando preparam uma molécula e publicam, eles não mantêm essas moléculas na geladeira à disposição para que alguém ligue 2, 3, 5, 10, 20 anos depois pergunte se a pessoa pode fornecer um pouco dessa molécula. A maior parte das vezes, as moléculas que foram sintetizadas no mundo foram descritas, publicadas, suas características foram, né, enumeradas e descritas. Porém, essas moléculas não foram guardadas em nenhum banco de dados, banco de moléculas, né? Então, os dados sim foram guardados, mas a molécula física ela se perde, né? A menos que tenha alguma empresa que resolva preparar essas moléculas e comercializar, mas a maior parte das moléculas não são comercializáveis, porque não existe comércio, né? São bilhões de moléculas e nem sempre estão disponíveis as que já foram sintetizadas por alguém. Às vezes a metodologia sintética empregada é complexa, ou às vezes é de domínio do químico que preparou essa molécula, então ela já não está disponível mais. E a solução para isso é que um químico sintético ou né, leia novamente os artigos e tente sintetizar a molécula que já foi sintetizada, né, para esses casos, ou às vezes contrata uma empresa que sintetiza a molécula sob encomenda. Existe muito na internet, existe muito no banco de dados da CAS, né, da American Society, e também você também pode sintetizar. Se tem um laboratório de química ou conhece algum químico que possa participar do projeto de trabalho. Então, você consegue essas moléculas. Às vezes são moléculas que nunca foram sintetizadas. Você desenhou as moléculas porque durante o processo você observou que aquela estrutura que você vai desenhando ali, que se encaixa adequadamente no sítio ativo, no receptor, é a molécula mais promissora. Porém, nenhuma vez, quando se vai buscar essa molécula nos bancos de dados, faz pesquisa, né? Essas pesquisas também são automatizadas, computadorizadas, né? Em bancos de dados da internet, você descobre que essa molécula ninguém nunca sintetizou. Então você tem que sintetizar.
ou contratar alguém que sintetize, né? E daí você, né, nesse caso, só aí é que você pode. Bom, então é isso. Quando você tem as moléculas, você faz os ensaios. Esses ensaios podem ser in vitro, em si, em vivo, ou seja, aí você parte para o real. Você coloca a molécula lá no, né, pega o animal e aplica, e você tem que ter um modelo animal, você tem que ter um modelo de doença, se você está estudando uma doença, né? Você tem que ter o vírus, se você esteja, se você está produzindo um antivírus, você tem que ter esse vírus infectando células ou um animal para você testar a atividade antiviral. Se você está produzindo uma molécula que tem atividade antihistamínica, você tem que promover, né, uma reação alérgica para que você possa ou aplicar um alérgeno no animal e depois aplicar o antihistamínico para ver se ele tem atividade antihistamínica. Então, né, o teste depois dessa substância vai depender muito da, do efeito que você está procurando investigar. Claro, você também pode pegar a sua molécula, uma vez que tenha sido sintetizada, e cristalizar ela junto com o receptor para ver se ela se liga de fato no real, não no computador, mas se ela se liga de fato no sítio ativo. Porque no computador você pode introduzir uma molécula no sítio ativo, uma operação chamada docking, né? Uma ancoragem. Né? Você pode pegar, colocar esses ligantes que você sintetizou, que não são virtuais, são moléculas reais, né, que estão ali no tubo de ensaio, que certamente exige todo um conhecimento de síntese para você obter essas moléculas e de purificar essas moléculas, e depois você vai ter que comprovar a estrutura, elucidar a estrutura daquela molécula que você sintetizou. E finalmente você tem a molécula caracterizada, descrita, com sua estrutura elucidada, e daí você está com essa molécula pronta para fornecer para um cristalógrafo, né, que tenha a proteína para o qual você desenhou a sua molécula, para que ele tente cristalizar a sua molécula dentro do receptor. E nessa ocasião, se você obter os cristais do complexo ligante receptor, ou seja, sua molécula ligada no sítio ativo, né, de uma proteína, uma vez cristalizado esse complexo, você faz difração de raio-x desse complexo e descobre as interações né, que efeito, que interação o seu ligante que você preparou está produzindo lá no sítio ativo dessa proteína. Mesmo assim, isso não é garantia de que sua molécula vai ter um efeito desejado. O fato de sua molécula se ligar a um sítio ativo, seja virtualmente, né, na modelagem molecular, seja no real, físico, né? Você obteve a molécula física, né, real, e colocou o ligante lá e ele realmente interage com o receptor, isso ainda não é uma garantia de que sua molécula vai ter efeito no ser vivo, né, ou no modelo animal que você vai utilizar. Porque essa molécula, para chegar ao sítio ativo, pode sofrer uma série né, de alterações. Ela talvez ela não seja absorvida, talvez ela seja degradada no estômago, talvez seja degradada no fígado, talvez ela seja insolúvel e não seja absorvida, talvez ela seja absorvida, mas não é absorvida lá pela célula, onde está o receptor. Então, e às vezes, mesmo assim, a sua molécula pode ir lá e se ligar no receptor e não causar o efeito desejado. O fato de se ligar no receptor nem sempre é sinônimo de causar uma resposta desejada.
É como uma chave. Você pode colocar, às vezes, várias chaves na fechadura, mas nenhuma delas vai abrir sua porta. Então, o fato da molécula, seu ligante, se ligar em um sítio ativo, nem sempre é garantia. Bom, dito tudo isso, temos aqui às vezes as dificuldades são tão grandes de se encontrar, né, os desafios e a probabilidade de achar uma molécula correta que vai trazer um efeito, né, terapêutico, um alívio para a dor, um medicamento útil, né, é tão difícil encontrar, que às vezes vem a sorte para nos ajudar. E temos também vários relatos e várias histórias de descobrimentos acidentais de medicamentos. Um deles é esse tranquilizante que foi descoberto aí na década de 60, o Librium. Ele foi descoberto acidentalmente. De que maneira? Eles estavam tentando fazer uma ligação química aqui, tem um cloro, né? Cloro, CH2 cloro. Note que quando você tem um halógeno, né, um halogênio ligado a uma cadeia carbônica, saturada no caso, você pode fazer uma reação SN, substituição nucleofílica. O par de elétron nitrogênio vem aqui, ataca o carbono e o cloro sai. Por que esses ataques nucleofílicos acontecem? Isso aí é importante conhecer já a química, né? Química básica. Essas reações ocorrem porque o cloro é um elemento eletronegativo, atrai os elétrons, o carbono fica com um polo positivo e o cloro com um polo negativo. Então, o polo positivo que fica sobre o carbono é um bom, né, eletrófilo, e o nitrogênio é um bom nucleófilo. Então, ele se choca, as moléculas para reagirem, elas têm que se chocarem, e não chocarem apenas, tem que se chocar de forma com orientação adequada. Não adianta o nitrogênio se chocar com o cloro, ele tem que se chocar com o carbono, que é lá que está o polo positivo. E também não adianta chocar no carbono, né? Tem que haver um choque com energia suficiente. Se ele se esbarrar apenas, não vai acontecer nada. Tem que haver uma colisão com uma energia suficiente para que a reação ocorra. Então, teoricamente, basta o nitrogênio se chocar aqui com o carbono, o cloro sai. Acontece uma reação de SN, SN1, SN2, né, como já vimos. Era isso que se esperava que fosse acontecer. Aqui entraria o nitrogênio ligado, sairia o cloro, entraria o nitrogênio. Mas não aconteceu o que eles esperavam. De fato, várias dessas moléculas ocorreram assim, exatamente como está descrito, mas para um desses reagentes, para essa amina, não aconteceu essa substituição. E por não ter acontecido a substituição, aconteceu outra coisa, que o químico na época não fez questão de ir atrás de saber o que tinha acontecido, simplesmente falou, bom, não deu certo, se formou outra coisa. Eles pensavam que era para acontecer isso, né? Mas não aconteceu, se formou outra coisa, ele descartou, guardou lá no... Mas ele fez um total de, né, várias moléculas, aí, uma dezena de moléculas, todas elas funcionou como ele imaginava. Saiu o cloro e entrou o nitrogênio aqui, o nucleófilo. E daí ele testou todas elas e nenhuma delas deu atividade. E tudo bem, e a pesquisa foi encerrada. Na verdade, foram feitos vários ensaios aí, mas biológicos, para ver se as moléculas tinham atividade, não tinham atividade. E daí passou um tempo e um dia eles encontraram na geladeira a substância, hoje sabemos que é essa aqui, que é o próprio livro, estava lá na geladeira e ninguém tinha testado, vocês vão jogar fora. Não, antes de jogar fora, vamos testar para a gente descartar ela.
e se ela tem atividade. E não é que deu atividade e eles daí foram tentar descobrir o que havia acontecido. E aconteceu, hoje sabemos que aconteceu essas reações químicas aqui, essas transformações. Mas como que aconteceu, né? Vejam só, esse daqui, esse sistema aqui, 3-óxido de quinazolina, né? Um sistema diazo, né? Benzo, tem benzeno e tem um grupo diazo. Di quer dizer 2, azo quer dizer nitrogênio, benzodiazina, né? Diazólico, benzodiazina. Então é uma benzodiazina. Daí vem o nome benzodiazepina. Então é um benzodiazepina, né? O que ele aqui é um sistema quinazolina, né? Quinazolina porque tem a quinolina seria só com um nitrogênio. Quando tem 2 nitrogênios é quinazolina, né? Então tem aqui essa molécula, benzoquinazolina, né? Então você tem um benzênico aqui, o benzeno está aqui, que se fosse quinolina, assim, só tinha um nitrogênio, tem 2 quinazolina. O que aconteceu foi o seguinte, esse aqui é um sistema aromático, né? Então você pode colocar, as duplas são deslocalizadas, né? Estão formando aqui um sistema contínuo, né, de orbitais π. Então essa dupla pode estar do lado direito com nitrogênio, mas você pode desenhar ela aqui do lado esquerdo, e essa ligação dupla aqui do anel benzênico você pode colocar ele aqui com nitrogênio, e essa dupla aqui colocar aqui com nitrogênio de baixo, em óxido. Então esse sistema tem um sistema π deslocalizado. Então a carga, se você imaginar aqui, que essa par de elétrons pode atacar tanto o carbono, mas também como esse par de elétrons aqui a carga positiva do nitrogênio pode retirar uma ligação π e colocar a carga positiva sobre o carbono, por exemplo. Se esse par de elétrons da ligação π for usada por nitrogênio, né, eliminar sua carga positiva, a carga positiva fica sobre o carbono aqui, que vai circular pelo sistema até chegar nessa posição. Se você colocar dupla também em outra estrutura de ressonância aqui, você também pode imaginar que em vez do par de elétrons da dupla aqui com o benzeno, pode vir da dupla daqui com a ponte aqui, né? Carbono terciário, quaternário. Então, de qualquer forma, vai se formar uma carga positiva aqui também. Então, como esse daqui tem um par de elétrons, ele pode atacar o carbono, que tem um polo positivo, como foi dito, mas ele também pode atacar esse carbono do anel quinazolínico, né, que também fica com uma carga positiva quando, no caso do nitrogênio. Quando ele atacar aqui, isso é uma proposta, vai acontecer de ficar o nitrogênio ligado aqui, juntamente com o CH2. Então, esse hidrogênio vai ficar positivo, o nitrogênio, ao doar os seus elétrons para esse carbono, que tem uma carga positiva, o nitrogênio vai ficar positivo. E ele doa um próton para o hidrogênio, o nitrogênio adiacente. Certo? Então forma essa estrutura aí, no primeiro momento. No momento seguinte, se abre essa ligação. Se abre, porque essa ligação sigma, os par de elétrons que formam essa ligação sigma pode ser usado pelo nitrogênio para a sua carga positiva. Está com uma carga positiva, pega o par de elétrons da ligação sigma e neutraliza. Quando ele pega o par de elétrons, o nitrogênio vem e doa um par de elétrons para compensar a saída da ligação sigma. O nitrogênio adjacente aqui fornece uma ligação π. Inicialmente o nitrogênio fica positivo ao fazer isso, mas depois ele libera um próton, um H+. Esse H+, um outro H+, vai atacar o oxigênio negativo para formar um OH. Daí forma essa imina, né? É uma espécie de imina que temos aí. E essa imina daí sim que vai, aquela reação que vimos ao princípio, né, do nitrogênio, esse nitrogênio atacando o carbono aqui, no caso do cloro, e agora esse nitrogênio que vai atacar esse carbono aqui. Não o nitrogênio lá em cima, mas
esse nitrogênio que está em ligação π aqui, ele está rico em elétrons, né? Certo? Tem ligação π, é uma imina, ele ataca o carbono e sai o cloro. Agora sim acontece a reação SN. Estávamos propondo que ia acontecer aqui com a metilamina, né? Um par de elétrons atacaria aqui e sairia cloro. O que vai acontecer vai ser aqui. O par de elétrons de nitrogênio vai atacar aqui, vai ser o cloro. Daí fecha um anel de 7 membros. Foi isso que aconteceu e eles tiveram que quebrar um pouco a cabeça, certamente, para deduzir, mas descobriram que tinha acontecido isso e esse composto tinha atividade. E foi acidental, né? Acidental. Na química e na ciência tem muito disso. Você tem que ter, né, olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque as coisas acontecem e você pode não enxergar o que aconteceu e descartar, jogar fora no lixo, né, uma descoberta científica importante. Então, né, se o pesquisador, né, viu que tinha dado errado a reação, tivesse realmente já descartado de cara, né, um produto diferente que ele não queria, ele teria perdido, né, a descoberta científica aí. Ao pegar e insistir em analisar, apesar de não ser o objetivo inicial dele, obter essa molécula, ele também testou e deu certo, deu atividade. Então a gente tem que estar aberto para essas coisas no laboratório. Às vezes ficamos muito focados em um objetivo e deixamos passar algumas coisas que acontecem aí paralelamente, né? Alguns subprodutos, um resultado que às vezes a gente não estava pretendendo obter e é mais importante do que aquilo que a gente queria obter. Como disparar naquilo que veio e acertar aquilo que não vemos. Então tem que ficar muito aberto a tudo isso, disposto, né? Tem que ter espírito científico, curiosidade, perseverança, insistência. Senão as coisas podem aparecer e acontecerem e você não vai enxergar. Bom, depois que o primeiro benzodiazepínico foi preparado, o Librium, eles fizeram milhares, né, de modificações aí para melhorar a atividade e realmente obtiveram alguns análogos, inclusive melhores, né, mais eficazes, né, tem menos efeitos colaterais. Daí veio o Valium, em 1963, que já tem um grupo carbonila aqui. Depois veio o Alprazolam, que é o Xanax, em 1970. Daí colocaram aqui um núcleo triazólico, né, com 3 nitrogênio triazólico. Depois aqui também em 1963 produziram esse flunitrazepam, tem já um flúor, certo? Clonazepam 75, Ativan em 77, sempre buscando medicamentos que não tivessem efeitos colaterais. Esses compostos são ansiolíticos, né? Isso aí já faz parte da farmacologia, os seus efeitos, suas atividades, os seus efeitos colaterais também, seus sítios ativos, onde eles se ligam. Na época, em 1960, quando foi sintetizado essas moléculas, não se sabia exatamente a estrutura do sítio ativo, era bem precário os recursos que haviam na época. Hoje já se conhece melhor aí o sítio ativo dessas moléculas, por isso devemos valorizar ainda mais o trabalho desses pesquisadores que conseguiram resultados interessantes sem dispor, né, de informações vitais. Muitas drogas exercem seus efeitos fisiológicos pela interação com um sítio ligante específico na célula chamado receptor.
Então, o receptor é o local onde uma molécula, né, uma substância aí, que a gente sintetiza no laboratório, seja endógeno, seja exógeno, ele exerce seu efeito se ligando né, a um sítio receptor. Esse sítio receptor normalmente é uma proteína, uma enzima, ou até mesmo um ácido nucleico. E ao se ligar nesse sítio ativo, a molécula, né, a macromolécula, normalmente essa proteína, sofre modificações, e essas modificações sinalizam uma resposta. E tudo que foi estudado levou a esse entendimento. Por que uma molécula tão pequena pode causar um efeito tão devastador, às vezes, como algumas toxinas, né, ou alguns venenos? Por que elas atuam apenas em um órgão e não atuam em outros órgãos? Então, uma série de observações levaram a imaginar que essas moléculas só podiam ter esses efeitos porque se ligam a receptores. Inclusive, quando você desenha uma molécula com uma estereoquímica diferente, o seu enantiômero, né, sua imagem especular, ela às vezes não tem atividade mais, certo? Então, se você desenha uma molécula assim, não só desenha, se você usa uma molécula com uma estereoquímica diferente, lembrando, um isômero da molécula, como se fosse as mãos, né? A mão direita é igual à esquerda, mas elas não se sobrepõem. Se você tentar colocar a luva da mão direita na mão esquerda ou vice-versa, elas não vão entrar adequadamente. Então, os receptores são como luvas. E por mais que duas moléculas sejam iguais, se elas forem imagem uma da outra, e elas forem, né, são enantiômeros, elas têm um centro quiral, elas não vão conseguir as duas entrar no sítio ativo. Uma vai entrar e outra não entra. E uma vai causar um efeito e a outra não. Então, isso também foi uma observação que levou os pesquisadores a deduzirem que as moléculas atuam se ligando a sítios receptores, os sítios ativos, também chamados, né? Sítio de ligação. Né? E esses sítios receptores são locais que se encaixam especificamente com a droga ou com a substância para causar um determinado efeito. É como se fosse a chave e a fechadura. Então, você consegue colocar uma chave na fechadura se ela tiver, né, o serrilhado, a estrutura 3D dela for permitir que ela se encaixe ali. E os ligantes são assim. Um modelo mais grosseiro de teoria de ligação do ligante com um receptor é chamado de chave fechadura. Esse modelo não é tão adequado porque a fechadura e o ligante, né, a fechadura e a chave são rígidos, a gente sabe disso, enquanto que os ligantes e os receptores moleculares são bastante flexíveis, as moléculas são muito maleáveis, são muito deformáveis, né, se modificam. Então elas não são como chave e fechadura, elas têm encaixe induzido. À medida que elas se aproximam, elas sofrem alterações estruturais, modificações espaciais e se conformam, né, e vão se conformando até se encaixar. Então, isso é uma visão mais realista do que acontece. É claro que essas modificações são permitidas para certas estruturas de ligantes e para seu receptor específico. Não vai ser possível, né? Ela tem flexibilidade, mas elas continuam sendo específicas para seu ligante. Cada receptor tem seu ligante. E o ligante aqui da histamina, ela tem né, que está desenhado como se fosse uma invaginação, uma cavidade, um pocket, e ele tem no seu interior uma carga negativa. Essa carga negativa se deve a resíduos de aminoácidos com carga negativa, um grupo carboxilato, por exemplo, né?
de um ácido glutâmico, né, um aminoácido. Então tem carga negativa lá no interior desse receptor. E sabemos que a histamina, ela tem uma carga positiva, tem uma amina protonada. Em condições fisiológicas, ela pode estar protonada. Então, sabendo disso, e sabemos a histamina, ela causa, né, uma série de efeitos. A histamina é responsável por respostas inflamatórias, é responsável por, né, reações alérgicas, respostas de choque anafilático, inclusive. Então, ela é um sinalizador, né? Ela tem uma série de efeitos aí que pode sair do controle, né, e pode ser prejudiciais, em caso de choque anafilático, por exemplo. Então, são usados antihistamínicos, né, para controlar aí os efeitos deletérios da histamina, que é uma substância endógena, produzida pelo organismo em resposta a um processo inflamatório, né, um processo alérgico, né. Então, se surge aí uma resposta do organismo e que tem a histamina como um dos seus principais atores aí dessa resposta. Só que essa resposta pode ser descontrolada e excessiva e se tornar prejudicial, em muitos casos. Por isso se toma antihistamínico. Problema de asma, problema de hipersensibilidade, problema de choque anafilático, choque alérgico. Então, se toma antihistamínico. Então, se precisava, né, o que a histamina faz? A histamina promove seus efeitos, sejam os desejáveis, sejam os indesejáveis, se ligando a um receptor. A histamina é produzida endogenamente pelo nosso organismo, né, em resposta, como eu falei, a uma invasão, né, ou uma resposta a um patógeno, ou até mesmo a um alérgeno, né? Então, ela é produzida. E ela produz seus efeitos se ligando a um receptor. E o receptor tem uma carga negativa no seu interior e a histamina tem esse nitrogênio carregado positivamente aqui. E ele, quando se introduz ali, é como se fosse a chave e a fechadura. Ele promove uma modificação nesse receptor aí, nessa molécula, e ela vai desencadear um processo que pode ser aí prejudicial. Então, se desenhou antihistamínicos, substâncias que pudessem ter um efeito antagônico à histamina. De que maneira? Um excesso de histamina no corpo leva ao aparecimento de sintomas associados com uma gripe comum, com respostas alérgicas, né? Pode ser também casos mais graves, como hipersensibilidade, choque anafilático. Então se desenhou essas moléculas. Notem o seguinte, que ela tem um nitrogênio positivo, tem essa cadeia, justamente para ser introduzida lá no sítio ativo, né, no sítio do receptor da histamina. Então se inspirou, né, na histamina para desenhar esses antihistamínicos. E eles, além mais disso, colocaram essas estruturas aqui para atrapalhar, fechar a entrada, a abertura. Dessa forma, ela impede a aproximação de outras moléculas de histamina. Então, colocaram aqui estruturas e sempre são todos antihistamínicos. Temos aí, foi desenhado, portanto, essas moléculas e foi sintetizada essas moléculas inspirado na histamina e também inspirado no sítio ativo, né, no sítio onde ela se liga. Então ela tem o Benadryl, que é o nome comercial da difenidramina. A difenidramina é o nome genérico, né? O nome químico é mais complexo. Temos a prometazina, que é outro nome genérico para um composto comercial, e promina. Promina é patente, né? Tem propriedade industrial para essa marca. Promazina, que é o talofen, são marcas registradas. São todos antihistamínicos que foram desenhados aí e
tiveram, né, sucesso, né, em se ligar ao sítio ativo, mas vejam só, ele se liga ao sítio ativo, mas não promove a resposta que a histamina promove. Então, é mais um indício, né, mais um exemplo de que não basta a molécula se ligar e ter uma conformação igual, que nem sempre vai produzir a mesma resposta. Outra coisa é que às vezes a molécula se liga tão fortemente ao sítio ativo e não se desprende mais do sítio ativo. Então ele é um ligante suicida, que se liga ali e destrói a atividade da enzima, ao mesmo tempo que ele também se perde nessa ligação. Ele não é mais, não se desprende mais desse sítio ativo. Porque a histamina, ela vai lá, se liga, promove a resposta e depois ela se desliga, né? É uma reação reversível. E quase sempre é assim. A proteína não, ela tem que voltar à sua forma original para continuar desempenhando a sua funcionalidade. Ela não faz uma atividade, né, uma única vez. Então ela se liga, o ligante, né, a histamina, vai lá, se liga, promove uma resposta, depois essa resposta já ter sido concluída, ou em algum instante, em algum momento, ela se desliga novamente. Então é algo reversível, não é algo definitivo, porque a proteína tem que ser funcional, ela tem que continuar funcionando. Ela não pode ser perdida cada vez que é usada, ela tem que ser restaurada para novamente produzir o mesmo efeito em uma ocasião que seja conveniente, que ela seja chamada a atuar de novo. Então, existem ligantes que se ligam de forma irreversível ao sítio ativo e causa aí a destruição, né? O envenenamento da enzima, do receptor. Ou às vezes o ligante se liga e não produz o efeito que o ligante nativo produziria. Às vezes o efeito também depende do número de vezes que ele se liga ao sítio ativo, né? Então, para que você, cada vez que se liga, emitir um sinal. Então, ele se desliga, quando ele se liga novamente, produz o sinal. Quando ele se desliga, liga novamente, produz o sinal. Então, ele fica mandando sinais. Então, não é só algo, é algo com alta frequência, pode haver várias sinalizações ao longo do tempo. E um outro ligante às vezes se liga e não se desliga na mesma frequência. Então existe aí uma infinidade de nuances, né, de mecanismos e de variantes de expressão de efeito, né, de resultado da interação do ligante com o receptor. E a resposta, muitas vezes, se pode deduzir do estudo justamente 3D desses sítios ativos, né? Estudar, simular, visualizar um sítio receptor cristalizado. Né? Você pode estudar e tentar entender que tipo de interação está tendo, que tipo de alteração macromolecular pode estar sendo causada e se você pode simular isso, melhorar isso ou não. Os antihistamínicos aliviam os sintomas da histamina pela ligação com o sítio receptor da histamina. Acontece que o sítio receptor da histamina é muito parecido com o sítio receptor da acetilcolina. Então, muitos antihistamínicos acabam tendo um efeito anticolinérgico, colina, né? Colinérgico. Então, a acetilcolina é um neurohormônio que aumenta o peristatismo, a insônia e a memória. Existe aí toda uma ciência aí. A acetilcolina ela tem muitos efeitos, tem muitos órgãos-alvos, tem vários tipos de receptor para acetilcolina, toda uma complexidade. Mas entre
nesse sentido, alguns receptores da acetilcolina competem com os receptores dos antihistamínicos. Eles também possuem um receptor parecido, né, com uma carga negativa, no qual se introduz um grupo amino. Né? Essas aminas são também, algumas são chamadas catecolaminas, né? Aminas que promovem aí diversas respostas farmacológicas. Então se começaram a descobrir que alguns medicamentos que foram desenhados para atuar como antihistamínico começaram a ter atividades também anticolinérgicas, né? Isso levou a novos estudos. Os receptores colinérgicos são estruturalmente similares aos receptores histamínicos. Ao menos algum deles, né? Porque existe, eu acho, mais de um tipo de receptor, tanto para histamina quanto para acetilcolina. Os antihistamínicos de fenidramina é usado no tratamento da insônia e no combate a dores do movimento, doenças do movimento. A 4-metilhistamina foi usada como uma substância protótipo para o desenvolvimento de drogas que combatem a úlcera. Aqui também a produção do suco gástrico, do ácido clorídrico no estômago, também é promovido pela histamina. Então, sabendo disso, se desenhou alguns medicamentos para combater a úlcera, ou secreção gástrica excessiva que causa aí a gastrite. Entre eles está aí a cimetidina, que é o Tagamet, e a ranitidina, que é o Zantac. Notem que foram inspirados na estrutura da 4-metilhistamina. Está vendo aqui o núcleo diazólico, que colocaram uma cadeia um pouco mais longa, tem aqui um nitrogênio. É claro que para chegar a essas moléculas foram sintetizadas milhares de alternativas e testadas, né, uma por uma, até encontrar uma que não tivesse os efeitos colaterais, né, atividade colinérgica. E nisso também se descobriu que alguns medicamentos atuam em certos receptores e outros e não em outros. Então, o que levou à descoberta de diversidade de receptores para uma mesma substância. Também se descobriu, com o estudo desses candidatos, que alguns tinham um efeito inesperado, ou seja, não tinham efeito para aquilo que se imaginava, mas tinha efeitos outros que também são úteis, que foram importantes. Tudo isso foi construído então com muita tentativa e erro, com muito esforço, com muito trabalho. Nos testes de substâncias modificadas é comum encontrar uma substância com uma atividade farmacológica completamente diferente comparada com a substância protótipo. Aqui nós temos a sulfonamida, que é um antibiótico. A sulfa, ela imita a estrutura do PABA, do ácido para-amino-benzoico. Nota que nós temos um grupo amino aqui, só que ele tem uma estrutura do ácido, um benzoato, né, um carboxilado, aqui nós temos um sulfonato, uma sulfona, né? E no lugar de ter o OH negativo tem um nitrogênio aqui. É uma amina substituída, uma sulfonamida. Então, a enzima responsável pela produção da parede de certas bactérias, de algumas proteínas da parede de certas bactérias, necessitam do ácido fólico. E o ácido fólico tem uma unidade de ácido para-amino-benzoico, PABA. E quando se usa sulfonamida, a bactéria tenta construir ácido fólico, sintetizar ácido fólico, ela precisa do ácido para-amino-benzoico. Porém, na presença do sulfonamida, a maquinaria bioquímica da bactéria se equivoca e coloca no lugar
do PABA coloca uma sulfonamida. A sulfonamida não tem a mesma efeito, né, na preparação do ácido fólico, e isso compromete a síntese do ácido fólico, que por sua vez é uma coenzima para uma enzima que faz uma reação química na produção de uma proteína da parede celular da bactéria. Então isso compromete todo o processo. Só que quando fizeram essa outra molécula, muito parecida com a sulfonamida, que se chama tolbutamida, ela tem uma atividade totalmente diferente. Ela é uma droga com atividade hipoglicemiante, ou glicêmica, ou seja, reduz a quantidade de glicose no sangue. Então é importante aí para situações aí de hipercalglicemias, né? Casos de pessoas que têm diabetes, que têm níveis sanguíneos elevados de glicose, pode ter efeitos, a glicose em excesso pode ter efeitos deletérios aí, catarata, problema na vista, uma série de problemas cardíacos no rim. Então, essa molécula tem efeito de diminuir a concentração de glicose no sangue. E certamente foi descoberta também acidentalmente, porque em vez de, quando nas tentativas de sintetizar uma sulfa, né, acabaram produzindo esse candidato que se mostrou hipoglicêmico, né, ou hipoglicemiante. A modificação molecular da prometazina levou à descoberta de uma droga antipsicótica. Então, outro exemplo, enquanto estavam tentando fazer drogas antihistamínicas, né, acabaram desenvolvendo, né, e aquelas drogas do tipo também diazepínicas, né, acabaram, no caso aqui, era mais por uma situação de antihistamínica, o nitrogênio, né, que já vimos lá atrás, essa estrutura. Então, eles acabaram, né, tá aqui a prometazina, torazina, né, que é o nome comercial de marca, acabaram desenvolvendo um candidato na busca, né, de medicamentos mais eficazes, com menos efeitos colaterais. Acabaram nesses testes, né, de milhares de moléculas, acabaram criando esse candidato chamado tiorizadazina, que na verdade não tinha um efeito tão bom, talvez, como antihistamínico, mas se mostrou um ótimo antipsicótico. Então, a pessoa começou a ser usada no tratamento de casos aí, psiquiátricos, né, problemas neurológicos. Então foi também uma espécie de acidente que deu certo. Bom, vamos ver aqui, 22, 36. Essa molécula penicilina, ela tem um núcleo aí do tipo lactamo, beta-lactamo, que é esse núcleo aqui. É uma lactama porque toda lactama tem um grupo, é uma amida cíclica, né? Então está aqui a amida cíclica, carbonilo e nitrogênio. E ela é beta porque esse daqui é o carbono alfa, né? O carbono ligado a carbonilo é o carbono alfa, o carbono seguinte do ciclo, né? Esse ciclo aqui é o carbono beta. E o nitrogênio está ligado ao carbono beta. Se o nitrogênio tivesse ligado, né, se tivesse mais carbono, se o ciclo fosse de 5, 6 elementos, aí teríamos gama, né, beta-lactano, seria uma gama-lactano, uma delta-lactano. Aí é uma estrutura beta-lactâmica, são 4 membros. Né? E na enzima, a enzima que sintetiza a parede celular da bactéria tem uma hidroxila, né, provavelmente um resíduo de serina, né, que tem hidroxila lá no sítio ativo da enzima.
Então, esse par de elétrons da enzima ataca o carbono carbonílico, a beta-lactano, né? O anel beta-lactâmico se abre e se forma um éster. E a enzima fica ligada, né, a este éster da penicilina, que é a molécula da penicilina. E ao se ligar dessa forma, se torna uma ligação irreversível. É tipo um ligante suicida. Ele se liga lá e destrói a capacidade da enzima de funcionar. Com isso, a bactéria perde a sua capacidade de produzir a parede celular, que é a sua maior defesa contra, né, o meio ambiente. Então, ela se torna facilmente destruível. Uma bactéria sem a parede celular, ela não tem como sobreviver. Mas a bactéria, como todo organismo vivo, ele também tem a capacidade de evoluir e criar resistência. Então ela desenvolve resistência à penicilina. O que ela fez? Ela começou a produzir uma enzima chamada penicilinase. A penicilinase ela é responsável por destruir a penicilina. De que forma a penicilinase destrói a penicilina? A penicilinase ela imita o sítio ativo da enzima vital da bactéria, né, a enzima responsável pela produção da parede celular, ela imita o sítio ativo dessa enzima. Então, o que ela faz? Ela tem lá também o seu grupo éster, só que quando ela se liga aqui, ela se liga com, né, a penicilina e depois ela abre a penicilina, né, quebra o anel beta-lactâmico, abriu, e a penicilinase fica ligado ali, mas ao contrário do que acontece com a enzima responsável pela criação da parede celular da bactéria, esse éster que se forma aqui, ele pode ser hidrolisado pela água. Daí a penicilina volta a ser restaurada, ela não é destruída pela penicilinase, ela volta a estar ativa, enquanto a penicilina, depois hidrolisada, ela já não é mais a penicilina, ela já não tem mais atividade, ela se chama ácido penicilóico. Então, esse composto que se formou aqui pela ação da penicilinase é uma penicilina inativada. Então, ela volta aqui no começo, pega outra penicilina, faz todo esse trabalho e forma a penicilina. Vai transformando inativando todas as penicilinas que estão presentes aí no meio, né? Estão tentando inativar a enzima responsável pela criação da parede celular da bactéria. Então, o que faz essa penicilinase é imitar a enzima alvo da penicilina. Ela tenta imitar, só que a penicilina reage como se estivesse reagindo com a enzima vital da bactéria, mas você está, na verdade, reagindo com a penicilinase da bactéria e sendo destruída por ela. Então, isso daí é o mecanismo de resistência que foi descoberto depois de muita pesquisa. Então, sabendo disso, do mecanismo de inativação da penicilina pela penicilinase bacteriana, os cientistas desenvolveram uma penicilina, né, que tenha não uma penicilina, mas uma substância para neutralizar a penicilinase da bactéria. Vejam só, a bactéria desenvolve uma enzima chamada penicilinase que destrói a penicilina. Então, o pesquisador foi lá, descobriu como que funciona essa enzima, que é parecido com a própria, né, enzima que produz a parede celular.
da bactéria e desenvolveram um produto para neutralizar a penicillinase. Então agora a bactéria vai ter que descobrir algo para combater a substância que tenta inibir a penicillinase. Se espera que eles demorem alguns anos para ela desenvolver resistência a essa substância antipenicillinase, que tenta destruir a penicillinase da bactéria. A substância que foi desenvolvida é essa sulfona aqui. Então eles simplesmente oxidaram o enxofre da penicilina normal, transformando esse enxofre numa sulfona, certo? Usando aqui um perácido. O fato de ter criado essa penicilina modificada, que se chama sulfona, essa sulfona aqui, ela simplesmente causa a inativação da penicillinase. Deixaram lá para que a penicillinase atue nessa sulfona, como se fosse uma penicilina, mas não é mais uma penicilina. Essa sulfona é aplicada junto com a penicilina. E daí ela vai servir, ela não tem atividade antibiótica, essa sulfona. A única finalidade dela é se ligar com a penicillinase que destrói a penicilina, que é a enzima produzida pela bactéria, para destruir a penicilina. Então eles colocaram essa daqui agora para destruir a penicillinase. A administração da penicilina e da sulfona concomitantemente resulta em um sinergismo de drogas. Então, quando duas drogas são aplicadas, elas podem ter efeito somatório, podem ter, ou seja, o efeito de uma é somado ao efeito da outra, e se produz a soma dos efeitos biológicos. A resposta é a soma dos dois efeitos. Pode ter um efeito superagonista, em que o efeito é maior do que as drogas, a soma das drogas, e pode ter um efeito antagônico, que é um efeito menor. Então, nesse caso aqui, existe um sinergismo. As duas drogas atuam aumentando a potência. Uma aumenta a potência da outra. No caso, quem aumenta a potência da penicilina é a sulfona. Qual é o mecanismo de atuação da sulfona? Que é a substância desenhada para neutralizar a penicillinase. Como que ela inibe? Está aqui, sabendo ainda, lembrando ainda que a sulfona é uma penicilina oxidada, Então ela não tem atividade. Ela não tem atividade antibiótica. Ela simplesmente vai atuar destruindo a penicillinase, essa sim que ia destruir a penicilina, que sim tem atividade farmacológica. Então está aqui o sítio ativo da penicillinase. Ela tem aquela grupo serina, tem hidroxila, e ela faz como sempre fez, ela ataca o carbono carbonílico do anel beta-lactâmico, como acontece sempre, só que dessa vez não é a penicilina, não é um anel beta-lactâmico de uma penicilina, é o anel beta-lactâmico de uma sulfona. Então ela se liga, o anel se quebra, como ocorre com a penicilina também, durante a inativação da penicilina pela penicillinase, também se abre aqui, e o par de elétrons se move nessa direção, em direção ao oxigênio da sulfona. E depois, se por acaso, como a penicillinase sempre faz com a penicilina, ocorrer uma hidrólise para que esse grupo seja liberado, se por acaso isso acontecer, ainda assim vai existir um nitrogênio aqui, certo? Se acaso desprendesse daqui, ele se desprendesse de um lado, que seria essa, que não está bem desenhado, porque aqui ele mostra o CH2 se desprendendo, esse CH2 desprendendo da sulfona. Mas vamos supor que mesmo que acontecesse esse desprendimento, ainda assim, um outro sítio ativo da sulfona, esse grupo imina que se forma aqui, quando o par de elétrons sobe, forma um grupo imina aqui,
uma dupla ligação, esse grupo imina ataca o nitrogênio da enzima, da penicilinase. Então, mesmo que aconteça desprendimento aqui nessa posição, para gerar um CH2OH da penicilinase, o que ela faz? Ela hidrolisa o éster da penicilina e fica ativa para voltar a atuar aqui no começo. Mas mesmo que ela quebre essa ligação éster aqui, essa ligação éster aqui, esse aqui é o grupo CH2OH da penicilina. Se ela quebrar aqui, ainda assim, a enzima, a sulfona, tem um grupo nitrogênio que vai atacar, um grupo imino aqui, que vai atacar um grupo amina da penicilinase. Então ela vai se ligar tanto pelo grupo OH, né, esse grupo OH aqui, quanto pelo nitrogênio. Então tem dois pontos, isso daí virou um veneno de fato, essa substância sulfona, porque ela se liga de um lado e se liga de outro com a penicilinase. Então ela, mesmo que a penicilinase tente se livrar da sulfona fazendo a hidrólise aqui do éster, né, o que ela faz quando se liga com a penicilina, ela se quebra aqui e volta a ficar ativa para atacar de novo outra penicilina. Então, mesmo que ela consiga quebrar essa ligação, ela ainda vai ser, a sulfona ainda vai ter uma outra maneira de se ligar à penicilinase, que seria usando esse carbono imínico aqui, que vai atacar uma amina que está do lado ali, no sítio ativo da penicilinase. Então, ele não tem como escapar, a penicilinase vai ficar ligada ao grupo sulfona e isso vai inativar a penicilinase, vai impedir que ela destrua a penicilina de fato. Então, a sulfona nada mais é do que uma antipenicilinase. Ela causa a inibição, a neutralização da penicilinase. Dessa maneira que estamos vendo aí. E é usado junto, né, para casos de resistência à penicilina, quando toma junto com essa sulfona, ela vai eliminar aí a possibilidade da bactérias ser resistente à penicilina. Bom, vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente continua aí com mais alguns casos de moléculas que foram desenhadas aí. Aqui estamos ficando na parte do desenho, né, mostrando as moléculas, né? Sintetizar moléculas exige todo um conhecimento sintético puro, né? Quando a gente pega e fala, vamos sintetizar essa molécula, essa tenha sido desenhada por alguém, por uma finalidade, por um outro grupo, né, de químicos, né? E quando se trata de sintetizar, a gente usa técnicas de química, né? Química orgânica sintética. Daí não se fala dessas histórias, né? Os efeitos, simplesmente já mostra o produto puro, né? O fármaco pronto. É claro que existe um trabalho químico para criar essas moléculas, para modificar essas moléculas, que não está sendo discutido aqui, mas que depende de um conhecimento de química sintética, né, de reações químicas, para você saber construir certas moléculas ou para modificar certas moléculas, que não foi ainda falado aqui. Mas já vamos falar disso em outro momento.